Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Inicialmente, eu já peço a desculpa, porque daqui a pouquinho eu devo falar com vocês sentados, posto que, recentemente, eu me submeti a uma cirurgia, por isso estar andando de bengala, e, por recomendação médica, não posso ficar um tempo muito longo em pé. Mas, como eu normalmente inicio os nossos encontros, salvo o melhor juízo, essa é a nossa quarta nobre, ou quinta, então eu já estou testando a paciência de vocês já há um bom tempo, e eu costumo sempre dizer o seguinte, né, nos meus encontros: a parte mais difícil de qualquer encontro, qualquer aula, qualquer contato, são os primeiros 30 segundos. Se conseguir prender a atenção dos ouvintes por 30 segundos iniciais, o resto vai ser fácil. Então, normalmente, o palestrante, e se vocês observarem isso, normalmente uma das primeiras colocações do palestrante é trazer alguma coisa que prenda a atenção de vocês. Notadamente, como é o meu caso, né, não fui beneficiado pela natureza aí com a beleza do Brad Pitt, né, senão seria fácil, aí, pelo menos para a parte da plateia. Então, como não tive esse benefício, então vou tentar prender a atenção de vocês falando de uma panaceia, né? Panaceia é aquele remédio que serve para tudo, né? Que vai resolver todos os problemas da humanidade, da queda de cabelo, a unha encravada. É exatamente isso que essa lei vai trazer, correto? Desde que a gente soubesse, ou saiba, efetivamente do que se trata. Então, a nossa panaceia, aquilo que nos traz hoje, é exatamente isto, né? A associação, seja lá o que isso queira dizer, né? Mas está escrito na lei. Cada um de nós pode associar-se. E se pegarmos aí um dicionário relativamente completo, ele vai explicar que associar está ligado à associação, e aí começa um grande problema que nós vamos enfrentar para poder aplicar essa legislação. Até porque o legislador que tratou disso, ele, na verdade, não é o legislador. Essa é uma iniciativa que veio lá do Executivo. E, salvo o melhor juízo, na divisão dos poderes, Executivo executa, Judiciário julga e Legislativo legisla, né? Então, o Executivo resolveu fazer uma lei, mas ele não foi feito para isso, não foi constituído para isso. O Executivo, né, dos 3 níveis, sabe quando muito, apesar que, ultimamente, a gente tem visto que não sabe nada, né, administrar ou fazer as coisas. Agora, se mete na área do legislador, então saem uns monstrinhos. Eu brincava com uma colega agora há pouco, ela não está aqui, ela falando: eu tenho essa lei, antes de começar o encontro, né? Eu até brinquei, ela procurou, não encontrou, acho que eu tirei. Eu falei: por sorte, senão você vai acabar com a minha palestra. Mas fica tranquilo, a lei tem só 168 artigos. Ela olhou assim para mim, meio incrédula, né? Falou: bom, como não me conhecia, acho que preferiu não entrar em atrito comigo. Mas, na verdade, a lei que traz a disciplina dessa possibilidade de associação para o corretor, ela está inserida numa lei com 168 artigos que trata de tudo. Até, por exemplo, se vocês tiverem paciência de procurar 13.097, que é o número da lei, ela tem 3 anexos tratando do incentivo à produção de cerveja. Até 5 milhões de litros, um desconto de X% de não sei o quê, e vai por aí afora. Trata de imposto de renda, trata de tudo. E, no meio, artigo 138 ou 139, ela criou 3 parágrafos a serem inseridos na lei que disciplina a atividade de cada um de vocês. O Estatuto do Corretor de Imóvel. Tá? Foi isso, simples, né? 3 ou 4 parágrafos, a gente vai ver direitinho agora. Bem simples a coisa, né? Então, acredito até que, com pouco esforço, a coisa pode dar certo, desde que a gente não tenha alguns cuidados, aí não há grandes preocupações. Por isso, até o tema, o subtítulo do nosso encontro, ele é exatamente provocativo, né? O pessoal deve ter visto nos folders divulgados, né?
associação à pacificação das relações entre os corretores e as imobiliárias? É um questionamento. Será que veio a solução? Como disse a colega, daqui a pouco ela deve estar aqui conosco, ela falou, será que vai acabar o assédio? Não sei. Então, logo a gente consiga responder o que é assédio, talvez a gente possa responder a pergunta da colega feita. Mas a gente precisa, então, como é importante todas as vezes, e os colegas da área do direito, e deve ter vários advogados aqui, sabem, né, viram lá desde os bancos, que uma das grandes dificuldades para o intérprete da lei é entender o espírito da lei. Em outras palavras, o que o legislador quis disciplinar quando colocou um determinado vocábulo no corpo de uma lei. Então, o que será que o legislador, que a gente sabe que não foi, né, foi lá uma medida provisória transformada em lei, juntou 1 quilo de medidas provisórias e fez uma lei de quase 200 artigos, tratando de tudo e todos? O que é que o legislador pensou ao criar esta faculdade do corretor de imóvel se associar a uma imobiliária? Qual foi a intenção dele? Se a gente conseguir chegar a esse esclarecimento, fatalmente nós resolvemos o problema de saber se essa lei vai responder essa pergunta. Então, um dos primeiros cuidados que a gente deve ter, normalmente, ao interpretar um contrato, normalmente ao ler uma cláusula, por exemplo, é saber o que ela está disciplinando, o que ela contém, o que ela diz, principalmente quando traz algum vocábulo, né, que não é tão usual para o nosso dia a dia. Pois bem, então vamos lá. O grande conflito, a pacificação que a gente busca, ou que o legislador buscou, é esta relação, é o corretor imobiliário, que ora vira empregado, empregador, que ora vira explorador e explorado, e daqui a pouco está uma bagunça danada e alguém vai fazer a pergunta lá para o juiz, quem é que tem razão? A proposta, então, até agora o que se tem dito, né, é que essa legislação, ou essa faculdade, melhor dizendo, de associar-se, ela tem por meta resolver este conflito. Mas sabemos que tem um determinado nível, né, que de boas intenções está lotado lá. Né? Não é isso? De boas intenções o inferno está cheio. Quem sabe aí já não tem mais um motivo para mandar, pelo menos, o autor de tudo isso para lá. Por quê? Normalmente, uma norma, uma lei, ela é criada para todos e para ninguém em especial. Mas ela disciplina relações humanas. E o grande problema das nossas relações surgem exatamente quando os interesses conflitam. Então, enquanto não tem atrito, que beleza, né? A relação é maravilhosa. Aliás, todas as relações, até a relação de vida, casamento, etc., sem atrito é uma maravilha. Lua de mel é excelente. Contrato também tem lua de mel. Contrato entre pessoas, contrato comercial. Acaba quando um acha que o outro está levando vantagem, ou um acha que o outro está tendo um ganho a mais, ou um determinado direito desrespeitado. Né? Esse é o grande problema. Aí é que surge a nossa área de conflito. E surgindo na área de conflito, precisamos de uma solução. Normalmente, o que se tem é, quanto mais claro forem as relações jurídicas, quanto mais claro forem as obrigações de parte a parte, mais claro será essa relação e menos conflito existirá. Essa é a regra básica. Olha, você está obrigado a fazer 1, 2, 3, 10 obrigações. Cumpriu aquelas 10 obrigações, não vai ter conflito nenhum. Deixou de cumprir, já está estabelecido o conflito. Essa, fundamentalmente, é o princípio da coisa. Mas então vamos entender, primeiro, o que esse legislador quis dizer, porque é de vital importância que a gente entenda que essa associação, ela foge de uma relação empregatícia, que ela leva a eventuais conflitos para serem apreciados numa instância do judiciário diferente. Este contrato que surge com essa nova lei, conflitos dele decorrentes serão apreciados pelos juízes da Justiça Estadual comum, enquanto
se houver uma relação empregatícia, será apreciado pelo juiz da Justiça Especializada do Trabalho. Então, já tem um primeiro resultado aí. Normalmente, se o corretor não sabe se é empregado, se é autônomo, o que ele está fazendo lá, via de regra, quando ele se acha prejudicado, ele vai na Justiça do Trabalho e pede para que seja declarado a existência de um vínculo empregatício. Agora, com este contrato, já nasce uma relação, teoricamente, fora da especialidade da Justiça do Trabalho. Por que teoricamente? Porque a relação, o título do contrato, pouco importa. A vontade do que foi contratado é que vai dizer quem é o juízo especializado para resolver aquela questão que eventualmente surja. Então, pode colocar o título lá do contrato bonito, contrato de associação de interesses entre corretor. Na verdade, é uma máscara para um contrato de emprego, um contrato de trabalho, desde que não fique claro as obrigações. Ok? Então, prosseguindo. Esse é o conflito, né? Já dito. E aí a solução apresentada, né, pelo nosso executivo está lá na Lei 13.097 de 2015, em vigor este artigo que trata, né, o 139, que inseriu no artigo 6º do nosso Estatuto, da lei que disciplina o corretor de imóvel, os parágrafos 2º, 3º e 4º. Então, desde o dia 19 de janeiro, já existe isso aí. Tem alguém aqui que já assinou esse contrato? Já? Ninguém? Nem ouviu falar que alguém já tenha assinado? É possível. É possível que seja verdade. Então, vamos lá. A pedido da coordenação, como me parece que vai estar sendo filmado ou será filmado, essas afirmações e questionamentos, ao final, porque quem está nos assistindo não sabe por que vocês se manifestaram, ou não sabe por que eu dei uma resposta, se fosse uma pergunta, por exemplo, você está certo, estava falando uma coisa, agora está certo, o que é isso, está certo? Porque não dá para correr com o microfone para vocês fazerem a pergunta. Ao final, sim, que aí o pessoal se prepara para... Tá ok? Salvo se imprescindível, aí a gente vai parar e vai responder. Tá? Mas eu vou fazer a pergunta, repetir a pergunta, para que alguém que esteja nos assistindo entenda. Tá? Bom, a Lei 6.530 era disciplina a profissão de corretor de imóvel, todos vocês sabem disso, né? Especificamente o artigo 6º, que diz lá que as pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres, parará, o parágrafo 1º, as pessoas jurídicas tal, e aí vem o parágrafo 2º, que foi introduzido pela nova lei. Não se preocupem com isso aqui, que a gente vai tratar detalhe por detalhe logo mais. Tá? Que o corretor de imóvel pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no sindicato de corretor de imóvel e, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional dos Corretores de Imóvel. Que beleza. Só seguir isso aí, está resolvido o problema. Próximo. Pelo contrato, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o corretor associado e a imobiliária coordenam entre si o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. Os destaques e os grifos foi nós que introduzimos para chamar a atenção. Parágrafo 4º. O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamento ou remuneração entre a imobiliária e o corretor de imóvel, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, previsto no parágrafo 3º da Constituição. Poxa, pronto, está aí. Se eu souber o que quer dizer cada um desses, se eu seguir cada um desses parágrafos, resolvido o problema do conflito. Não tem mais conflito.
Não tem como, inclusive, não resistir ao que o colega noticiou lá, que as imobiliárias estão pressionando. A impressão que passa até na afirmação do colega é que daqui a pouco essa pressão é insustentável e vocês terão que ceder. Vamos lá. Então, vamos por partes, como diria ele mesmo. Então, primeira coisa, o que quer dizer associação e associar-se? Por que isso, colegas? Se eu não identificar, tentar resgatar o espírito, eu não sei para que serve. Porque a língua portuguesa, por ser uma língua muito rica, um determinado vocábulo tem várias acepções, várias aplicações, vários sentidos. E quando o legislador lá colocou associar-se, o que ele quis dizer? Pode formar uma associação? Pode formar uma sociedade? O que será que ele... Qual foi a intenção dele? Porque, dependendo da resposta que vier a essa pergunta, a associação, o Código Civil define o que é. Eu já digo daqui a pouquinho. Mas a caracterização da associação é inexistência de fins econômicos entre os associados. Sociedade tem por meta fim econômico. E será que alguém daqui quer fazer um contrato com a imobiliária, trabalhar e não ganhar nada? Não é? Me parece que ninguém quer fazer isso. Né? Se quiser também, é proibido? Não. Não é proibido. Cada um faz o que bem entender com alguns dos seus direitos. E a lei não proíbe. Nós vamos falar também sobre isso. Bom, associação, sinônimo de associação, né? É uma agremiação, um casamento, uma sociedade. É um substantivo feminino, isso saído do dicionário Roais, que foi por onde eu tirei. Por ser plurívoco, né, tem várias acepções, possui vários significados. Dentre eles, agrupamento permanente de pessoas, permanente, de pessoas com objetivos que não sejam especificamente de ordem patrimonial. Grupo de indivíduos que se unem para uma finalidade específica e se mantêm coesos graças a procedimentos, rotinas, sanções que aceitam e aprovam de forma consciente e racional. Entidade que congrega pessoas de interesses comuns. Será que é essa associação que nós estamos procurando? Me parece que não. Porque tem lá um tal de os objetivos que não sejam especificamente de ordem econômica. Me parece que quem assinar esse contrato aí tem objetivo de ordem econômica, sim. Claro, vai trabalhar de graça? De jeito nenhum. Né? Mas, como disse, né, e ainda sai lá, tentando identificar os vocábulos, que associar é um verbo. Que quer dizer o quê? Pôr junto, reunir, agregar, entrar, reunir-se em sociedade, tornar sócio, compartilhar, fazer compartilhar, partilhar, dividir, oferecer e vai por aí afora. Me parece que realmente aquele associar-se previsto no parágrafo 2º é isso aqui, é esse verbo. E que esse verbo tem lá um tal, né? Entrar em sociedade, agregar, tornar-se sócio. Mas será que é isso que aquele colega falou? Estão fazendo pressão, agora você vai ser meu sócio. Será que é isso que estão fazendo? Acho que alguém vai precisar ler um pouco mais a lei. Né? Aí começa o nosso problema. O Código Civil, o Estatuto Civil, né, que é a lei que disciplina a existência de nós, entes civis, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, define lá no seu artigo 53 o que é uma associação. Constitui associações, a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, nenhuma associação tem fim econômico. Não há ainda, como condição para ser uma associação,
entre os associados, direitos e obrigações recíprocas. Sou associado da Sua Graça? Da FUGIE. Se nós temos uma associação, entre nós não há nenhuma obrigação. Não há nenhum direito, apesar que essa associação, nós integramos um ente, por exemplo, uma associação de moradores, do prédio tal, da rua tal, a associação dos ex-combatentes da FEB. Que lucro os associados têm? Nenhum. A não ser preservação da história, melhoria da rua, melhoria dos serviços. O que um associado deve para o outro? Nada. Os associados devem para a entidade de associação. Então, me parece que, quando a gente leu lá, associar-se não é formar uma associação com a imobiliária. Não foi isso? Tá? Aí, ainda vou lá no Código Civil, mesmo porque agora essa relação jurídica nossa tem por objetivo, por lastro, ser protegida pelas relações das pessoas, que é o Código Civil. Aí, lá no Código Civil, no artigo 981, ele diz: celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercer atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Não ouvimos isso agora há pouco? No parágrafo 3º, lá do nosso artigo 6º, que o corretor e a imobiliária combinam entre si o que vão fazer e, desde que esse o que vão fazer seja pertinente às intermediações imobiliárias, e combinam mais como será partilhado o resultado. Não é isso? Então, na verdade, o que está lá é isso aqui. É uma sociedade que já existia. Está lá no Código Civil, disciplinado pela legislação civil. E aí o parágrafo legislador civilista disse mais ainda: olha, essa atividade ela pode se restringir à realização de um negócio ou de vários negócios. Faça um contrato de associação com a FUGIE para a venda dos prédios que eu vier a construir. Eu construo, ela vende. Vale isso? É previsto nessa lei agora? Mas nós não temos uma sociedade? Sim, perfeito. Mas veja, não foi isso que nós fizemos, pegamos lá a nova lei e falamos: oba, não vou mais brigar com a FUGIE, nem ela comigo. Agora nós temos um contrato. Eu continuo fazendo meus prédios e ela continua vendendo as unidades que eu faço. Só que agora nós temos uma lei. A lei já estava aí. Era só seguir a lei. É isso? Porque isso aqui é exatamente o que está escrito lá no parágrafo 3º da lei, do artigo 6º. Combinamos, né? Está aqui, ó. E a coisa vai mais longe. O pessoal mais experiente aqui devem se lembrar, até o Código de 2002, nós tínhamos o tipo de sociedade que era chamada sociedade capital-indústria. O indivíduo que tinha dinheiro, colocava o dinheiro na sociedade, e eu sabia construir prédio, sabia assentar tijolo. Fazia uma sociedade com ele. Ele colocava o dinheiro, eu colocava o tijolo. Eu assentava o tijolo. Ao final, dividimos o resultado e eu não era empregado dele. Nem ele, meu patrão. Nós éramos sócios. Está aqui, é exatamente isso. Nós combinamos como é que cada um de nós vai contribuir para essa sociedade e combinamos qual é o resultado. A FUGIE, como tem dinheiro, ela bota 99% e eu falo, eu boto meu trabalho vale 1%. E dividimos o que a gente conseguir nisso aí nessa proporção. Vale? Vale ou não vale? Vale, é isso. Exatamente isso. É isso que o legislador agora, né, quis com essa lei. Criar uma sociedade, criar a possibilidade de nós nos associarmos formando uma sociedade. Só que essa sociedade aqui, né,
se pegarem o Código Civil, a partir do artigo 966, ele trata do direito de empresa, não empresa firma, empresa como uma atividade. E diz que essa sociedade, se ela não for levada a registro no órgão de controle, que são as juntas comerciais, ela é uma sociedade de fato. Produz os mesmos direitos, as mesmas obrigações, com uma diferenciação. Ela leva as obrigações da sociedade para o patrimônio da pessoa física, o sócio, enquanto que a sociedade, primeiro é o patrimônio dela que responde pelas obrigações, depois, eventualmente, vai atrás dos sócios. Essa é a única diferenciação. Mas já estava certo aí. Mas está claro isso ainda? Me parece que não. Será que aquela imobiliária que está pressionando, todos os corretores, a partir de agora, vai ter que assinar esse contrato, senão não quero mais corretor aqui? Será que ela sabe exatamente o que está fazendo? Será que ela estudou a miúde a lei? Então, será que ela está entendendo o que é esse negócio de se associar? Aí nós fomos um pouquinho mais longe. Eu fui buscar uma definição lá no Código Penal. O Código Penal diz o seguinte, olha, no artigo 288, que é o bando ou quadrilha. Associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crime, a pena é de um ano, uma reclusão de 1 ano a 3 anos. E aí diz lá o artigo 29, no mesmo Código Penal, diz que haverá concurso de pessoas quem, de qualquer modo, concorrer para o crime. Qual crime? Vamos juntar nós dois e roubar o colega lá. Isso é um concurso de pessoas. A 2? Não, precisa de 3 ou mais. Tá? Mas nós 3, eu convidei o colega aqui também, vamos lá, nós 3. Isso é associar-se. É essa a associação que o legislador trouxe lá no nosso estatuto. É juntar interesses. A imobiliária quer vender, ela tem lá um patrimônio para ser vendido, próprio ou de terceiro, pouco importa. Precisa do corretor. Vai juntar esses interesses e tem que dividir o resultado. Senão é emprego, é relação empregatícia. Claro, a coisa. Então, peguei lá no crime para entender o que é a fundo, mais ainda, o que é essa bendita associação. Tem que ter interesse comum, tem que querer ganhar alguma coisa, tem que dividir o resultado. Aqui no crime, divide a pena, né? Tá? É só para entenderem. Então, não é aquela associação lá que, olha, vamos lá, vamos melhorar a rua todo mundo ganha, mas ninguém tem obrigação para com o outro, tem obrigação para com a sociedade. Nesta associação que está no nosso estatuto, é interesse mútuo, comum. A FUGE tem que trabalhar, eu tenho que fazer, senão o nosso objetivo não vai ser alcançado. É isso que o legislador quis nessa nova norma. Ok? Mais ainda. Agora, especificamente, vamos dar uma passada nesses parágrafos e o que podemos entender do seu conteúdo, ok? Então, diz lá. Agora, numa leitura mais devagar, né? O corretor de imóvel, qualquer pessoa pode se associar a uma imobiliária? Não. Somente quem seja credenciado pelo CRECI. Ponto. Ah, mas eu sou um corretor informal. Não. Aqui está bem claro. O corretor de imóvel. A corretora também. Tá? Pode. É faculdade. Aceita ou não. Ah, e se eu não aceitar, eu não trabalho. Tá, mas você exerceu um direito seu de não se associar. Ok? Então, tem a faculdade de associar-se. O que é se associar? É isso que nós vimos até agora. Formar uma sociedade de interesses. Vamos vender tal coisa. O que der de resultado, nós vamos dividir. E não, você vai lá, fica 10 horas de plantão e eu te pago R$1.000 pelo plantão. Isso é emprego. Ok? A diferença não é nada sutil. A diferença é muito clara.
É o resultado da junção dos interesses que é partilhado. A comissão, em português mais claro ainda. Ok? Essa comissão pode ser percentual, pode ser valor. Mas a imobiliária vai ter que provar quanto foi que ela cobrou do camarada lá para que valide o seu contrato. Senão, emprego. Tá? Senão, subordinação e independência econômica, preenche o artigo 3º da Lei do Trabalho, da CLT. Sim, já está criado. Tá? Bom, vamos lá, mais ainda, né? Pode se associar a quantas? A uma só? Quero exclusividade. Emprego, vírgula empregatício. Assina o contrato bonitinho, contrato de associação nos termos da lei, parará, parará, com exclusividade. Isso é emprego. Então, se vocês colocarem na mão de vocês um contrato desse, vocês vão avaliar o interesse ou não de ser empregado, porque é uma declaração de que você é empregado. Só aquele item de colocar a exclusividade passou a ser empregado. Porque você tem a faculdade de escolher uma ou várias. Nenhuma, não quero me associar. Vou trabalhar como autônomo. Quero me associar a uma, quero me associar a várias. Ok. Botou lá no contrato que é exclusivo, você não pode trabalhar para mais ninguém, você é empregado. Você não pode se associar a mais ninguém, né? Porque ninguém vai ser maluco de colocar o vocábulo trabalhar. Vai colocar, você não pode se associar. Não pode se associar, empregado. Simples assim. Ah, mas você fazia o horário que você bem entendia. Sim, mas eu perdi a autonomia, que a lei me garantia. Perdi a autonomia, eu sou subordinado. Sendo subordinado, eu sou empregado. Ok? Aí o legislador disse mais, né? Sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício ou previdenciário. O contrato está perfeito, e aí eu, né, corretor esperto, trabalho lá bonitinho, e na hora que eu sair, ainda meto um processo nele e ganho alguma coisa. Errado, não vou ganhar nada. Porque se o contrato estiver correto e o esperto for eu, o corretor, obviamente que se eu não posso cobrar nada dele, ele não vai poder cobrar nada a meu respeito. Se não tem a cláusula lá da exclusividade, se está claro como é que a partilha do resultado será feita. Ah, mas eu tinha que ficar de plantão. Sim, foi a sua parte. O que você tinha nesse negócio? Você não tinha sua capacidade pessoal? Ah, então plantão pode? Claro que pode. É o patrimônio de vocês. O camarada vai colocar lá toda a estrutura da imobiliária para aquele negócio e você vai entrar com todo o seu patrimônio. Qual é o seu patrimônio? Trabalho. Sua capacidade. Ah, então eu posso fazer plantão? Claro que pode. Com exclusividade? Claro que você é empregado. É simples assim. Ah, então eu estou lá no plantão, olha, eu vou lá uma vez por semana, então vamos pegar a descaracterização da empregada doméstica, né? É uma vez por semana, limpa, não é empregada. 2 vezes por semana, limpa, é empregada com vínculo empregatício. Então, o contrato lá dizia que eu tinha que ir 3 plantões de 6 horas por dia, cada um dos plantões. Isso me tornou empregado? Não. A sua remuneração, não tinha lá, estava escrito remuneração. Dividiremos o resultado da comissão que cobrada de X do fulano. Ok. Eu estou entrando com toda a minha estrutura, divulgação, plantão, cadeirinha, banquinho, faixa, e você entra com o que você tem. Ok? Mas, aí faço o contrato de associação específico, resolvido? Não. Tem que estar registrado no sindicato. Tem que estar registrado na federação onde não houver sindicato. Se não é contrato de emprego. Mas está escrito lá, contrato de associação específico, e juro que não vou reclamar nada. Pode escrever o que quiser lá. A intenção interior, que o legislador disse, vocês, se quiserem fazer esse contrato, tem que registrá-lo. Registrou? Não. Então é contrato de emprego.
Ah, mas o sindicato dá trabalho, ah, mas o sindicato não sei o quê. É contrato de emprego, pode inventar a desculpa que você quiser. É um contrato de trabalho como outro qualquer. Ok? Bom, estão não esquecendo, a faculdade, o direito, é do corretor. Ele se filia, se quiser, e querendo a uma ou a várias. Mesmo assim, ele continua sendo autônomo e independente. Eu chamei a atenção lá que essa filiação, né, está escrito lá na nossa Constituição, nas cláusulas pétreas, artigo 5º, inciso 20. Ninguém é obrigado a associar-se. Ah, você assinou um contrato de associação, agora você vai morrer aqui. Não. Contrato de associação, você se associa quando quer e se desliga quando quer também. Ok? Não esquecendo que, na esfera civil, aquele que der causa à rescisão do contrato, eventualmente responde pelos prejuízos que a parte inocente suportar. Ah, então a imobiliária pode me levar para a justiça? Claro que pode. Se você causou algum problema para ele, algum prejuízo, ele pode questionar isso judicialmente. É normal, inclusive, que esse contrato tenha a cláusula chamada de cláusula penal. Uma cláusula na qual as partes combinam que aquele que pisar no pé do outro vai pagar tanto de indenização. Semelhante ao que está nos contratos de locação lá, os 3 aluguéis, por infração ao contrato. É uma cláusula penal. Tá? Não quer dizer que vão colocar lá o valor equivalente. Combinam o que vocês entenderem. Tá? Ok? Mais ainda. Ausência de vínculos de ordem empregatícia ou previdenciária. Quando cumpre aqueles requisitos que estão no parágrafo 2º, que é a autonomia, a combinação mútua. Ah, mas a imobiliária me trouxe um contrato já impresso. É chamado contrato de adesão. Você aceita se quiser ou não. Ah, não quero. Então, assina. Simples assim. Você vai no banco tirar um financiamento, o banco vem lá com um contrato de 200 páginas. Ah, mas eu não concordo. Ah, então você não assina. Que é o contrato de adesão, aquele que o proponente monta o contrato. E o aderente aceita ou não. A mesma coisa pode acontecer aqui. A imobiliária domina o mercado, não sei o quê, ela já fez o contrato. Você assina se quiser. Ok? Ah, mas eu não vou trabalhar. Essa é uma consequência do seu exercício do direito de assinar ou não. Ok? O que caracteriza o emprego? A não eventualidade. O pagamento ou o salário, a dependência econômica e a subordinação. Recebimento de ordens. Faça isso, faça aquilo. Ok? E está aqui, cada dia, cada semana, cada mês, a paga pelo que você fez. Nem sempre. Mas, dentro dessa subordinação, normalmente se insere. Ah, você pode trabalhar em casa. Logo, você faz o horário que você quiser. Sim. Mas desde que você dê a produção. Aliás, está muito normal aí o home office, né? Os escritórios em casa. Você trabalha a hora que você quer, de bermuda, de cueca, do jeito que você bem entender. Desde que você dê a produção. Vai ser difícil você falar, não, eu acordei às 8 horas, fiz a hora extra até a meia-noite. Dentro de casa vai ser bem difícil você provar isso aí. Mas o resultado do seu trabalho você consegue provar. Ok? Ainda, o contrato tem que ser específico. Objeto do contrato. O corretor A imobiliária B, firma o presente contrato de associação específica nos termos da lei 6.530, parágrafo 2º, 3º e 4º, para que o corretor faça tal coisa e a imobiliária faça outra coisa. Tudo isso tem que estar escrito lá. O resultado da intermediação será dividido na seguinte proporção. Tudo para mim, nada para o corretor. Tá? Tem que estar escrito lá. Se vocês assinaram um contrato desse, vale?
Fale. Direito disponível. Quem proíbe vocês de trabalhar de graça? Alguém proíbe? Não. Se quiser trabalhar de graça, pode. Ué. Vão falar que você é louco, mas vale. Sim, ok. Estou afim, sou uma boa alma, já estou investindo para o outro plano, sei lá, quero trabalhar de graça. Tá? Ok? Mas, obviamente, nós não vamos encontrar um contrato zerado. Até não vamos encontrar, porque em seguida, né, vem o outro requisito para validação. Né? Aliás, está lá no primeiro, que é o registro na entidade sindical. E, fatalmente, a entidade sindical não pode, mas vai querer se meter no meio desse contrato. Por que não pode? Porque o contrato são declarações livres de vontade. A obrigatoriedade que o legislador trouxe foi: tem que registrar esse contrato específico. Ponto. E aí, o parágrafo 3º, ele traz algo que vai ser o ponto de discórdia desse contrato. Obrigatória assistência do sindicato, que é registrar o contrato e não chamar o corretor lá imobiliária e discutir cláusula. Não chamar o corretor e dizer, Fugir, não vou registrar o contrato porque você não é sindicalizada. Chama a polícia, se acontecer. Na hora. Onde está escrito que você tem que ser sindicalizado? Em lugar nenhum. O sindicato ganhou uma benesse aqui, de ser o fiscal de uma relação jurídica. Deveria agradecer, levantar as mãos para o céu, que até que enfim vai fazer alguma coisa de útil. Vai cobrar, hein? Não está escrito em lugar nenhum, mas vai cobrar. Despesas de registro, despesas sei lá do que, vai inventar alguma coisa. E vai querer se meter nessa relação. Que o legislador disse que é que tem que discutir esse contrato. Pelo contrato, o corretor associado e a imobiliária coordenam entre si. Faltou ali 2 pontos, né? O que cada um vai fazer no tocante à intermediação imobiliária. Você fica 10 horas de plantão lá, eu divulgo no Estadão. Ah, mas não tem equiparação, não tem parâmetro disso. Claro que tem. Vai ver quanto que custa ficar sentado 10 horas lá e vai ver quanto que custa anunciar no Estadão. Está escrito aqui, olha, quem tem que negociar? Corretor e imobiliária, mais ninguém. Claro que se chegar um contrato lá dizendo 100% para a imobiliária, nada para o corretor, o sindicato vai interferir. Espera aí, tem qualquer coisa de errado aqui. Não vou assinar isso que você não está preservando direitos. Você vai trabalhar de graça. Mesmo você diga que já está investindo para passagem, não vai acreditar. E se der um impasse? O corretor e a imobiliária querem e o sindicato não. Justiça. O juiz vai dizer quem é que está com a razão. Hã? Não entendi. Sim, mas você concorda que se chegar lá e falar, é isso que eu quero, o sindicato vai ter que respeitar a sua vontade? E se o sindicato falar, não, não registro, e você não vai registrar, não vai, não adianta pegar no pescoço do líder sindical lá. Vai lá para o juiz e pergunta para o juiz, posso ou não posso fazer isso? Onde é que está escrito que eu não posso? Se não está escrito. E aí nós vamos tomar um cuidado, colegas, pelo seguinte, a legalidade para os entes, para nós, ela depende de não existir proibição na lei. O que é que cada um de nós pode fazer? Tudo que a lei não proibir, diferentemente do Estado, que ele só pode fazer o que a lei permite. Então, se a lei não diz que eu tenho que trabalhar remunerado, posso trabalhar sem remuneração? Claro que posso. Ok? Se fosse, digamos, por hipótese, que uma dessas partes fosse o município, o Estado ou a União.
Nessa lei tinha que estar escrito: o Estado, o município, a União pode trabalhar sem remuneração. Porque o Estado, a legalidade, né, está no artigo 37 da Constituição, ele diz exatamente o seguinte, né? Até copiei para que a gente pudesse fazer uma leitura rápida, né? A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parece que esse último eles não sabem qual é o significado, mas está escrito no 37. Mas legalidade e legalidade para os entes estatais é o que tem a lei. Por isso, por exemplo, se o seu Haddad resolver exigir de um de nós aqui alguma coisa que não esteja escrito na lei, temos que cumprir? Não. Não, ele não pode. Aliás, se ele insistir, nós vamos ao judiciário e pedimos a decretação da ilegalidade. Ele vai, mas eu baixei uma portaria. E daí? Quem é você para baixar uma portaria, seu Haddad? Se a lei não permitir. A lei tem que dizer, você, Haddad, pode baixar uma portaria para fazer com que a FUGIE trabalhe de graça. Se tiver escrito na lei, ele pode fazer. Fora isso, nem que ele tenha 10 mandatos seguidos, né? Porque será ilegal. Voltando, então, ao parágrafo 3º. Então, o corretor e a imobiliária têm que discutir as condições do contrato, não sendo, entretanto, proibido que, como disse, que a imobiliária já traga um contrato pronto. E aí é o tal do contrato de adesão. Mas você aceita ou não. Ok? Mas esse contrato ele tem todo um ritualístico, tem que estar registrado, tem um monte de condições para valer. Tá? A sauna faz parte da palestra, viu? Tá. Bom, é importante ainda que esteja escrito. Ah, mas eu combinei com a FUGIE, ela confia em mim, eu confio nela, por isso que ele nem escreveu. Não. Ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem. Qual é a atividade de corretagem? O quanto é cobrado, pactuado, negociado, contratado para aquela intermediação imobiliária. Tem que estar escrito lá. Se não tiver isso escrito, é vínculo empregatício. E não vai passar no registro. Se não tiver isso escrito, não vai passar no registro. Ok? Seguindo. A tal da coordenação mútua, né? Só para maior explicação. Né? Esses valores são livremente pactuados. Ah, mas você acabou de falar que pode ter um contrato de adesão. Pode. Mas aí, com certeza, a imobiliária, que é quem deve propor isto, né? Ela vai ter o cuidado de não exacerbar na tentativa de preservação de direitos, porque esse contrato pode ser questionado judicialmente. Antes disso, esse contrato pode, inclusive, não ser registrado, não tem valor legal nenhum. O sindicato pode falar, não, espera aí, aqui eu estou vendo que só direito para você e nada para o corretor. Aí um papel de fiscalização do sindicato. Mas não de dizer, não, mas 10% da comissão é pouco. É mínimo de 15%. Mas como? Quem é você, o sindicato, para dizer isso? Como mínimo de 15%? O sindicato pode até querer, salvo se fizer parte de uma convenção coletiva, qualquer coisa do gênero, que aí é uma norma superior, né? Mas ninguém vai conseguir, acredito, introduzir isso numa norma coletiva. Partilha do resultado fundamental. Então, tem que estar escrito especificamente: o resultado deste contrato será dividido da seguinte forma. E aí, quanto para um e quanto para o outro. As despesas de intermediação serão divididas entre as partes. Ah, mas pode? Claro que pode. Para alcançar o resultado, você combina como é que você vai investir os recursos. 50% do resultado para cada parte assume 50% das despesas. Pode isso? Claro que pode. Negociado, você assinou, é a lei entre você, corretor, e você, imobiliária.
assistência obrigatória do sindicato. Essa assistência do sindicato na condição de registro. O sindicato não pode negociar cláusula. O sindicato não pode exigir que o corretor seja sindicalizado para poder fazer isso. Não deve interferir, mas vai interferir com toda certeza. Com toda certeza. Principalmente se o corretor, que seria teoricamente o hipossuficiente, ou aquele a quem ele deve representar, falar amém para as imposições deles. Que aquilo que você fala amém, você deixou que o outro decidisse por você. Simples assim. Ok? Pode ser, inclusive, que o sindicato, por vivência, defenda melhor os seus interesses. Então, a gente tem que ser, na verdade, oportunista. Aquilo que o sindicato está falando é melhor do que eu combinei, se a imobiliária aceitar, eu aceito também. Se vai mexer com aquilo que eu estabeleci como mínimo, não. Concorda? Então, essa intermediação ela pode ser até meia consentida. Se for pró, aceito. Contra, não. É claro que o sindicato, imagino, né, que ele deva se preocupar com essa hipossuficiência que seria o corretor e a imobiliária sendo o hipersuficiente, ou melhor preparado. A imobiliária vai ter lá seu corpo jurídico, etc., e vai por aí afora. Ok? Contrato de associação. Talvez venha a ser até esse o título que venha a ser utilizado, porque o parágrafo 4º, ele já chama, né, o contrato de associação. Então, deve ser o contrato de associação para alguma coisa, para a venda do imóvel tal, para a venda do terreno X, ou para o empreendimento Y, alguma coisa do gênero. Mas vai ter lá um contrato de associação, lembrando que essa associação, na verdade, é sociedade. E não aquela associação de que nós reunimos os nossos esforços e vamos limpar a rua. Os nossos esforços vão melhorar a segurança do prédio. Não é nada disso. É um contrato em que tem direitos e obrigações de parte a parte. Ok? Ele diz lá, não implica troca de serviço, mas eu estou fazendo plantão. Sim, esse é o teu capital que você está colocando nesta sociedade. O que é que você tem para colocar nessa sociedade? A imobiliária tem lá toda a estrutura, que ela está dizendo que vai colocar, tem o imóvel foi ela que captou, enfim, tudo é dela, entre aspas, né? Mas ela precisa de alguém lá para ser o elemento que vai tentar pegar. Ah, então você só pega lá a pessoa e, ó, está aqui o interessado. Será que é só isso? Não, você vai levar, você vai acompanhar para ver se fecha o contrato, porque de repente você leva 10, ninguém fez negócio, e o negócio, e aquele imóvel sai da relação do que você tinha que trabalhar, tem que ficar atento também. Tá? Ok? Então, haverá... Ah, mas a imobiliária diz que vai me pagar, reembolsar as despesas de combustível. Isso não caracteriza pagamento? Se tiver previsto no contrato, não. Por isso tem que estar negociado lá. Todas as suas despesas, etc., serão reembolsadas, serão abatidas, tem que estar... Como é que vem, de onde vem esse dinheiro? Nós não podemos esquecer que não pode, né, aquela máxima lá da administração, que não tem almoço de graça. Então, tem que estar saindo de algum lugar. Tem que estar claro isso. Porque, se não tiver isso claro, é que, na verdade, a grande totalidade de vocês estará do lado do corretor. Então, uma omissão, um erro desse, até irá beneficiá-lo no eventual descumprimento desse contrato, posto que acabará jogando-o para a esfera trabalhista. Mas, se você estiver elaborando um contrato pela imobiliária, cuidado na forma que isso será escrito. Toda sexta-feira eu te pago o combustível mais uma ajudinha de custo. Mas sócio tem ajuda de custo? Ah, mas eu só preciso de dinheiro, como é que eu vou viver, de que jeito? Alguma coisa relacionada àquilo que você tem expectativa de receber pode ser negociado. Nada impede. Tem que estar no contrato. Tem que fazer um aditamento ao contrato. Não vai nada de graça, porque vai gerar alguns esqueletos que depois vai acabar criando problema para esse contrato, que já começa com essas dificuldades. Ora, até agora associar, aí aparece a bendita associação. Nós vimos agora há pouco que, tecnicamente, a associação não nos interessa. Não tem interesse econômico, o que nós temos é interesse econômico. Então,
Daí até a dificuldade do nosso executivo legislar e acaba criando alguns problemas. Então, pode ter alguma antecipação de valor? Pode, desde que seja claramente identificado a origem, para não caracterizar salário, para não caracterizar remuneração. Por seus plantões, você receberá salário, isso é emprego. Não precisa fazer força, isso é emprego. Tá? E aí, tanto é que o legislador disse, olha, se tudo isso aqui não implica troca de serviço, pagamento ou remuneração, desde que não configurados como os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Ausência, a atividade habitual, dependência econômica e subordinação. Juntou esses três, é empregado. Deixou que esses três juntem, você é empregador. Tá? Você tem essas três situações, depende do lado que você está. Ou você é empregado, ou você é empregador. É o que diz o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Não tem como fugir disso. E aí o legislador aqui, ele não disse que é proibido. Ele disse que se existir isso, se não caracterizar o vínculo empregatício, ok, não tem problema nenhum. Então, pode reembolsar determinadas despesas? Pode. Esse valor será descontado da comissão, da participação, da não sei o quê. A redação tem que tomar um cuidado danado, porque o juiz, ao ler a declaração de vontade, ele vai procurar saber qual foi a intenção naquela declaração. E aí, se o juiz se convencer que ali está escondida uma relação empregatícia, ele declara a relação empregatícia, pronto, põe para água abaixo tudo isso. Ok? Chamando a atenção de novo. Qual é o capital que nós temos? Trabalho intelectual. Não é isso? Esse não é o nosso capital. Além do capital dinheiro, mas o capital para este contrato é a nossa condição profissional. Ser corretor de imóvel. Saber prospectar uma intermediação imobiliária. É isso que a gente pode oferecer nesse contrato. Qual a contraprestação? A participação nessa intermediação. E não, independentemente do resultado, você receberá tal coisa. Você é empregado, porque o risco é do empregador. Aqui o risco de quem que é? Dos contratantes. Se o negócio não der certo, perdem os dois. Se o negócio der certo, os dois dividem o resultado. Aí tem um contrato de associação. Se só um perder, não é contrato de associação. Pode ser qualquer coisa. Só o corretor que perde. É qualquer coisa menos contrato de associação. Só a imobiliária que perde. Qualquer coisa. E esse qualquer coisa nós sabemos o nome. É contrato de trabalho, regido pela CLT. Se os dois perdem, contrato de associação. Se os dois ganham, contrato de associação. Um perdendo e o outro ganhando, contrato de trabalho. Porque tem um risco. E o risco quem corre é o empregador. O empregador cresce, por exemplo. Todo o risco é problema dele. Não é problema dos empregados do Cresce. Todo o lucro é do Cresce. É a remuneração que ele tem por conta do risco que ele corre. Todo empregador, empreendedor, tem essa condição. Contrata os seus colaboradores e, se der certo, legal, eu ganho. Se der errado, tudo mal, eu perco. Até a própria legislação trabalhista já trouxe o empregado como partícipe do resultado, né? Participação no lucro e no resultado. Se der prejuízo, problema do empregador. Se der lucro, um pedacinho é meu. A PLR, né? O PLR. Na verdade, é isso. É um princípio de sociedade. Bem, né, controlado, mas é um princípio. Então, só insistindo novamente. Mas eu vou ter que fazer plantão. E plantão sempre foi trabalho de corretor empregado. Sim, mas agora, aquele corretor empregado ele tinha uma remuneração pelo plantão. Agora você vai receber uma parte do resultado. Cuidado para que essa parte do resultado não seja aquilo que eu te pagava como empregado, mais os encargos, deu tanto, hein? Tome cuidado também na hora de fazer essas contas, né?
Porque não esqueça que, como empregado, você não tem risco. Como contratante, se não der certo, o risco é seu. Olha, sinto muito, Fugir, não deu certo, hein? E o mês todo que eu trabalhei lá? Ué, azar seu. Como empregado, o mês todo que eu trabalhei lá. Dá o meu salário, não vai pagar, te levo lá para a justiça. E vou receber. Nesse contrato não deu certo, nós dois perdemos. Nós dois, corretor e imobiliária. Tá? Sempre tem que ser desse jeito. Senão, não é contrato de sociedade. É qualquer outra coisa, chamado contrato de trabalho. Se qualquer outra coisa, é só para deixar devagar um pouquinho. É contrato de trabalho. Se não tiver risco para os dois, contrato de trabalho. O empregado não corre risco nenhum. Algo que a gente deve evitar, e, aliás, é um câncer, é o jeitinho brasileiro. Aliás, esse negócio já está até no mundo. Recentemente, um grupo de estudantes de pós-graduação nos Estados Unidos, que foram abandonados pelo glorioso governo que tem por meta a educação, então não pagou, não mandou dinheiro, eles ficaram sem onde ficar, sem onde estudar e sem o que comer. E receberam uma carta da instituição, que era obrigada a dar esse estudo para eles, nos Estados Unidos, dizendo que eles deveriam dar o jeitinho brasileiro para resolver o problema. Aí se arrependeram no dia seguinte, né? Aquele negócio, né? Eu chuto sua canela, pô, desculpa, eu não queria chutar. Mas não adianta, eu posso ficar de joelho, mas você continua com a canela doendo. Então, essa é a nossa imagem no exterior. Esse tal do jeitinho, nós damos um jeitinho. Está tudo errado, não tem nada de jeitinho, não. Ou você faz porque é obrigado, ou você recebe porque você tem direito. Simples assim. Qualquer coisa chamada jeitinho, alguém está pagando a conta, porque não existe almoço de graça. Não, diploma primeiro?